O mundo era um lugar caótico. A maldade tinha se infiltrado no coração de Israel. As pessoas tinham virado as costas para Deus, abraçando ídolos. Era uma época de seca espiritual, um tempo em que a esperança parecia perdida. Mas Deus tinha um plano. Ele levantou um profeta, um homem chamado Elias. Elias era um homem do deserto, uma figura rude com um coração em chamas por Deus. Seu nome significava Javé é meu Deus, uma verdade que ele proclamava com ousadia. A chegada de Elias em cena foi repentina e dramática. Ele surgiu nas páginas da história com uma mensagem para o rei ímpio, Acabe: não haverá chuva, exceto por minha palavra. O rei Acabe era consumido pela ganância e idolatria, desviado por sua esposa Jezabel. Imagine Elias diante de Acabe, seus olhos ardendo de justa ira. O rei, cercado por sua corte opulenta, zombou das palavras do profeta. Mas Elias permaneceu firme, sua voz inabalável. E assim começou a seca. O céu se tornou bronze, a terra murchou sob o sol implacável. O povo, acostumado à abundância, começou a murmurar. Seus ídolos os haviam falhado. A profecia de Elias não era um castigo de um Deus vingativo. Era um apelo desesperado, um chamado ao arrependimento, um chamado para retornar ao único Deus verdadeiro. À medida que a seca apertava seu domínio, Deus conduziu Elias a Sarepta. Lá, ele encontrou uma viúva e seu filho, ambos à beira da fome. Eles tinham apenas um punhado de farinha e uma gota de óleo restantes. No entanto, mesmo em sua pobreza, a viúva mostrou bondade a Elias. Elias disse à viúva para confiar no Senhor. A panela de farinha não se esvaziará, nem a botija de azeite se secará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Dia após dia, a panela de farinha permaneceu cheia, e a botija de azeite nunca secou. Deus proveu para eles, demonstrando seu poder e amor. Lembra daquela música, O que é que eu sou sem Jesus? É a mesma situação. A viúva precisava de um milagre e confiou em Deus. A seca se prolongou, 3 longos anos de terra árida e estômagos vazios. Finalmente, Deus dirigiu Elias de volta a Acabe para um confronto. Imagine a cena: Monte Carmelo, um lugar alto de sacrifício, o ar denso de expectativa. De um lado estava Elias, sozinho, representando o Deus de Israel. Do outro lado estavam os 450 profetas de Baal, cantando e dançando. Elias os desafiou. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Ele propôs um teste. Ambos os lados preparariam um sacrifício. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro, mas houve apenas silêncio. Então foi a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, colocou a lenha e o sacrifício, e então ordenou ao povo que encharcasse o altar com água 3 vezes. Elias orou: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, até mesmo a água na vala. O povo ficou impressionado. Eles caíram de rosto no chão e clamaram: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! A vitória no Monte Carmelo deveria ter sido um ponto de virada. O povo tinha testemunhado o poder de Deus. Mas Jezabel, enfurecida pelo massacre de seus profetas, jurou vingança. Imagine a euforia de Elias se transformando em medo. Ele havia enfrentado reis e confrontado falsos profetas, mas a ameaça de Jezabel o abalou. Exausto e apavorado, ele fugiu para o deserto. Ele viajou por dias, a lembrança das ameaças de Jezabel ecoando em seus ouvidos.
Ele chegou ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Lá, debaixo de um zimbro, ele desabou, física e emocionalmente esgotado. Ele clamou a Deus, sua fé abalada, seu espírito quebrantado. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. A experiência de Elias nos lembra que até mesmo os maiores heróis da fé experimentam momentos de dúvida e desespero. Mas Deus, em sua infinita compaixão, nos encontra em nossa fragilidade. Enquanto Elias dormia sob o zimbro, um anjo o tocou gentilmente e ofereceu-lhe comida e água. Ele comeu e bebeu, encontrando sustento para seu corpo cansado. Mas seu espírito ainda estava perturbado. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que Elias precisava de mais do que alimento físico. Ele precisava ouvir sua voz, experimentar sua presença de forma tangível. Então, ele instruiu Elias a ficar na montanha diante do Senhor. Um vento forte soprou pelas montanhas, partindo rochas e sacudindo os próprios fundamentos da terra. Mas Deus não estava no vento. Então veio um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E então, depois do fogo, uma voz mansa e delicada, um sussurro, uma brisa suave. A voz de Deus. Igualzinho quando a gente vai para a Aparecida do Norte, buscando um refúgio, uma paz interior. A história de Elias não é apenas um conto antigo relegado às páginas da história. É uma história atemporal, uma história que nos fala através dos séculos. É uma história sobre fé, coragem e o amor inabalável de Deus. A vida de Elias desafiou o status quo. Ele defendeu o que era certo, mesmo quando era impopular. Ele nos lembra que a verdadeira fé exige ousadia, uma disposição para se destacar e falar a verdade. Podemos não enfrentar os mesmos desafios que Elias, mas somos chamados a viver vidas de coragem, para permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz em um mundo que precisa desesperadamente do amor e da esperança de Deus. Ao refletir sobre a vida de Elias, faça a si mesmo estas perguntas. Onde eu preciso ser mais corajoso em minha própria vida? Estou disposto a defender o que é certo, mesmo quando é difícil? Estou ouvindo a voz de Deus nos sussurros silenciosos do meu coração? Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, assim como esteve com Elias. Ele lhe dará a força e a coragem de que você precisa para enfrentar seus próprios gigantes. A história de Elias é um convite, um chamado para dar um passo à frente na fé, confiar no poder de Deus e viver uma vida que reflita seu amor e graça. Qual será a sua resposta?